Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista de confiança, para mais uma live com ele, Rafael Hungria, o homem que traz o assunto polêmico aqui. E você sabe que o papel do jornalista é exatamente esse, né? Trazer assuntos, fazermos uma reflexão em conjunto. Aqui eu não vou dar minha opinião, aqui não é uma linha editorial, mas o importante é você receber a informação e aí sim analisar. Rafael Hungria sempre é bem-vindo aqui porque ele traz um assunto que as pessoas têm bastante interesse. E na última live, a gente abriu bem o jogo falando dessa questão de... Tinha até uma novela aí famosa, O Dono do Mundo, né? E agora nós temos Os Donos, né? Não sei quantos donos são, se são meia dúzia, se é uma dezena, mas o que a gente está entendendo é que poucas pessoas têm o poder completo do mundo, e a gente percebe assim que essas pessoas fazem determinadas ações que comprometem a humanidade. E, infelizmente, a maioria absoluta da população tem aceitado isso. Ainda com a internet agora, a gente vê muito questionamento. Mas se a internet não existisse, meu amigo, eu acho que estaria muito mais fácil aí para eles fazerem toda e qualquer ação. Mas vamos direto ao assunto aqui com o Rafael Hungria. Então, Rafael, só para a gente dar um resumo aí da nossa última live, dessa questão que o mundo não é essa divisão bonitinha de autonomia, que cada país faz o que quer, que cada nação faz o que quer. E não é isso daí então, né, Rafael? Tem aí uma turma aí que está coordenando o planeta inteiro? Exatamente, Fernando. Uma boa tarde, uma boa noite e um bom dia para quem for assistir depois essa live. É Sim. um prazer estar aqui com você, mais uma vez no seu canal. De fato, nós estamos vivendo um grande teatro. Esses donos do mundo estão por trás de toda essa manipulação, essa orquestra, né, que eles organizaram já há milhares de anos, como nós falamos na live anterior, que por sinal bombou aqui no canal, muitas visualizações, muitos likes. Se você não assistiu ainda, assista nossa última live e compartilhe, porque deu o que falar. O assunto foi bem polêmico, nós trouxemos aqui, de fato, o que está por trás dos governos mundiais, por trás das aparências dos líderes, que nós damos tanto valor através da política, dessas organizações mundiais, que incluem também as grandes religiões, enfim, toda essa estrutura de poder. Mostramos esse sistema piramidal que eles têm de controle de todos os meios de comunicação, mídia, empresas multinacionais, grandes corporações, instituições, religiões, nações e potências que têm os seus laranjas trabalhando para esse grupo, ou melhor, para alguns grupos que são facções que já estão na Terra há muito tempo. E esses grupos de poder podemos compreender como seres diferentes de nós. Eles não são humanos, como nós entendemos a humanidade. Eles são bem diferentes. No passado foram conhecidos como os Anunnaki e também como Igigis. Pesquisem sobre isso, que vocês vão entender um pouco dessa história. Um dia vamos fazer uma live aqui contextualizando mais essa parte histórica, né, da origem da humanidade, desses povos antigos. Mas o que as pessoas não entendem é que por trás dessa agenda de controle mundial, que é escancarada, existem grupos de poder que não são humanos, como nós entendemos, podemos chamá-los de extraterrestres, são seres muito inteligentes, com alta tecnologia, que conseguiram prolongar a vida deles e têm os seus descendentes aqui na Terra, tanto da linhagem que eles trouxeram, geneticamente dizendo, como também híbridos com a raça humana, ou melhor, desde a criação de Adão e Eva para cá, que também foi fruto de manipulação genética por parte destes seres. Nós estamos aqui hoje buscando desvendar isso. Nosso grupo Dáquila, Ecossistema Dáquila, que possui suas pesquisas em todas as áreas do conhecimento, está trazendo elucidações sobre esse contexto geopolítico, histórico, o que está por trás dessa grande agenda mundial, que eles estão jogando na nossa cara já há algum tempo. Isso, pela história convencional,
já dura mais de 10 mil anos, essa manipulação deles, desde o grande último dilúvio que aconteceu, um grande reset na Terra, e eles começaram a implantar esse sistema que foi se perpetuando até hoje, em reinados, nações, impérios, que hoje nós entendemos como as potências mundiais, os grandes blocos, as nações de poder no mundo. E esses grupos, que são 6 hoje, que eram 4, hoje são 6, se dividiram e estão com os seus territórios conquistados aqui na Terra. E eles brigam entre eles, e continuam fazendo isso. Vídeo que está acontecendo mais uma vez, agora, na região do Oriente Médio, entre Israel e Palestina, ou Hamas, na verdade, né? E o conflito Rússia-Ucrânia, que perdura ainda também, que faz parte desse jogo de poder deles para conquista territorial, para hegemonia econômica, sobrevivência, na verdade, e também para que eles encontrem, na parte territorial, as bases onde existem alguns artefatos e conhecimentos e tecnologias do passado que eles querem utilizar. Por isso que eles estão tão interessados, né, em resgatar esse território. Os árabes, eu digo, e alguns grupos que não aceitam o Estado de Israel. Então eles estão buscando, de fato, tomar aquela região mais uma vez que foi deles algum dia, né? Então, por que eles têm tanto interesse nesse território? Existe algo ali que aconteceu no passado, ainda está presente lá, e que eles estão buscando resgatar. Isso foi o mesmo objetivo de muitas guerras que os Estados Unidos fizeram no Oriente Médio, a guerra do Iraque, Afeganistão, tudo isso tinha a ver com esse interesse de encontrar certas bases que existem no subterrâneo daquelas regiões, com tecnologias e artefatos poderosíssimos que muitos governos e esses grupos, que são antagonistas entre eles, querem obter. Isso está Ali acontecendo no agora. subsolo embaixo ali da Terra Santa, da Terra Isso, Prometida, então tem civilizações antigas, é isso? Tem tesouros exatamente. antigos? Exatamente. Tem muita coisa guardada naquelas regiões, tem muitas bases. A gente sabe que existe uma subdivisão, mesmo entre os árabes, mesmo entre os judeus, mesmo entre grupos cristãos, existem subdivisões que envolvem sociedades secretas, grandes religiões, e eles também brigam entre eles. E o principal motivo desse conflito é que eles perderam o controle, de certa forma, sobre a humanidade, que a humanidade está começando a acordar. Vídeo que aconteceu de 2020 para cá, esse grande teatro que foi armado, né, contra a população mundial, e eles não conseguiram ter um sucesso que eles queriam, que era realmente dizimar, reduzir a quantidade de pessoas na Terra. E isso eles se frustraram, porque eles não têm interesse de uma superpopulação, eles querem ter um controle maior, cada vez mais. Só que eles têm interesses em conflito. Os grupos de poder estão brigando, não só por território, por tudo que eu falei antes, mas também por apresentarem um novo líder mundial que vai tentar unificar todas as nações, todas as religiões, todos os governos, com uma economia global. Isso vai acontecer e eles estão preparando um representante que virá do Oriente Médio, principalmente a região dos Emirados Árabes, que possivelmente vai apresentar um personagem, alguém que vai ser visto como um suposto Messias, Al-Mahdi, que é a profecia que eles tanto propagam há muito tempo. E esse cara vai aparecer. Vai surgir uma figura diferente no mundo, que virá do mundo árabe, mas o outro grupo ligado aos antigos supostos hebreus, né, que na verdade não são os hebreus, na verdade, que vinham da linhagem de Abraão, não são. São, na verdade, sionistas que estão em outro lado, que obtiveram esse poder do Estado de Israel, assim como outros grupos que lutam por aquela região até hoje, se fazendo passar por alguns povos com a herança de povos que realmente têm a sua origem, segundo a tradição antiga, que hoje não tem nada a ver com o que foi passado. Agora, Rafael, quando você fala toda essa encenação, todo esse teatro, né?
que na verdade é a atualidade que a gente está vivendo agora, é impossível não lembrar do Apocalipse da Bíblia, e você acaba relatando que tudo isso está sendo manipulado por esses seres, né, para a gente deixar uma palavra mais simpática aí, por esses seres que estão manipulando todos esses países, todos esses acontecimentos. Então, eu queria fazer um breve paralelo com o Apocalipse. Quem que escreveu o Apocalipse e por que está sendo seguido, então, na sua totalidade, os acontecimentos previstos no Apocalipse? Sim, segundo nossas pesquisas e informações que tivemos, nós identificamos no Apocalipse, de fato, uma revelação que foi passada para João, na ilha de Patmos, e que houve ali uma intervenção direta por parte de amigos que vêm de outras realidades e que têm intenções positivas em alertar a humanidade, e no passado fizeram isso, deixaram aquelas informações codificadas sobre o futuro, o que iria acontecer nestes tempos, ou no final dos tempos, que na verdade é uma mudança cíclica que está acontecendo na Terra. Não é o fim do mundo, o Apocalipse não é uma destruição da Terra, a humanidade não vai ser dizimada. Não é isso. O fim dos tempos é o fim do mundo como conhecemos. Esse sistema que foi anunciado lá atrás, que esse poder desses controladores do mundo iria acabar. Em algum momento eles iriam passar por uma derrocada, né? Iriam apresentar a bandeirinha branca. Isso vai acontecer, porque essas guerras e esse confronto final, Armageddon, todo o sistema que vai ruir, inclusive algumas religiões, tem a ver com a profecia, sim. E essa profecia conclamava um grupo de pessoas no passado que eram escolhidos para que realizassem esse movimento hoje para despertar a humanidade para as revelações e a verdade que seria apresentada por parte de grupos de seres que não são estes que estão no controle da Terra, mas seres que sempre vieram para fazer o bem e para ajudar a humanidade, os intervencionistas da luz, os anjos, né? Aqueles seres que nós compreendemos como extradimensionais. E estes vieram várias vezes na história para anunciar essas mudanças. E agora não é diferente, eles estão aí mais uma vez para neutralizar essa agenda do governo oculto. Nós chamamos de GO, para simplificar. O GO, ele quer acelerar essa agenda, porque ele já perdeu essa batalha. Essas guerras, na verdade, são apenas reações para que eles possam se posicionar no fronte de batalha, para que eles tenham uma derrota mais pacífica, para que eles não sofram tanto, né, essa derrota. Então, o que nós estamos enxergando hoje, de fato, é o cumprimento de algumas profecias, e eles estão acelerando essa agenda, porque essas profecias do passado faziam parte dessa agenda, dos anúncios que foram realizados lá atrás por alguns profetas e que foi transmitido isso para o futuro da humanidade para que a gente tivesse uma preparação para essas mudanças. E está acontecendo tudo que foi descrito, porque é parte da agenda deles fazer acontecer o que está descrito no Apocalipse. Só que foi muito manipulado, né, esses textos. Então a gente tem que enxergar também por um outro olhar. Na última live que eu fiz com o Rafael, a gente entendeu basicamente que tem dois grupos aí, né? O que eu sintetizo no bandido e no mocinho. O que tem acontecido tudo agora, Rafael, então é da equipe dos bandidos, né? Que querem acabar com o planeta, que querem dominar o planeta, querem acabar com a humanidade. E os mocinhos, onde eles estão? Estão vendo isso, não vão fazer nada? Eles estão vendo isso desde o início da criação, e eles interferem desde o princípio. Tanto é que todas as grandes religiões do mundo surgiram da intervenção desses mocinhos, esses amigos, né, que vêm do espaço, nossos amigos extradimensionais, que são os anjos, né, os intervencionistas de Deus. Só que sempre que acontecia essa intervenção, os bandidos, né, que são, na verdade, daqui mesmo, da Terra, eles não são seres divinos que vieram de algum lugar superior. Não, eles são humanos como nós, de uma raça diferente, de outros mundos. Eles estão sempre aqui agindo em prol dessa manipulação da história.
neutralizando essas intervenções divinas. E agora, isso está acontecendo mais uma vez. Os nossos amigos das estrelas estão chegando, já estão presentes, estão atuando diretamente nos governos, nas grandes instituições, religiões, estão intervindo, sim, principalmente através de um grupo aqui no Brasil, reunindo pessoas que já estão estabelecendo esse contato, essa parceria direta com eles, com um plano de ação, de revelação, descobertas e movimentos de bem para que a gente possa estruturar essa transição do sistema. Porque esse GO, esses governos ocultos, esses grupos Anunnaki, esses seres que têm essa hegemonia de poder há milênios, eles estão caindo, eles estão pedindo arrego, na verdade. O problema é que existe um grupo entre eles que é muito cruel, é muito perverso, tem muita maldade no coração. E esse grupo, ele não pensa em fazer o bem ou colaborar com a humanidade. Eles querem acabar mesmo com o ser humano na Terra. Se fosse depender da ação deles, já estaríamos todos aqui dizimados. Eles iriam criar um sistema de escravidão total. Só não estamos ainda totalmente escravizados porque existe uma contrapartida, que são alguns amigos que estão atuando para neutralizar essas ações desses grupos. Por isso estamos aqui ainda sobrevivendo, tá? Porque nem éramos para estar aqui. Essa é a verdade. Esse mundo aqui já está completamente dominado por eles. Rafael, aqui mais uma vez, aqui o pessoal está participando de todo jeito aqui. Rafael, o pessoal está fazendo muito paralelo aqui com esses seres, com os anjos caídos. Eu queria também uma relação sua aí do que tem de anjo caído com esses seres, essa questão também do livro do Enoque, o pessoal está perguntando muito aqui. Sim. Vamos lá. O livro de Enoque apresentou um apócrifo, né, um texto que não foi incluído na Bíblia. Ele apresentou a chegada de anjos que supostamente caíram, vieram do céu para a terra. Se você for perceber a tradução da palavra Anunnaki, que são estes seres, em sumério antigo, significa aqueles que vieram do céu para a terra. Anunnaki. Mas vieram do céu não significa que são seres, anjos, divinos que caíram aqui. Na verdade, eles vieram de outros mundos, possivelmente com tecnologia voadora, com naves, enfim, são extraterrestres, e chegaram aqui através de suas tecnologias voadoras. Todos os povos antigos afirmam isso, dos deuses que vieram do céu, e chamavam eles de anjos. Eles se fizeram passar por deuses e anjos, mas eles não são deuses, não são anjos divinos. O que aconteceu foi que, ao mesmo tempo que esses caras chegavam aqui de outros mundos para explorar a Terra, havia também a chegada dos anjos divinos, dos seres celestiais, que chegavam na Terra, muitas vezes através de portais dimensionais, através de interações que muitas vezes a gente compreende como milagrosas, divinas, místicas, e que os antigos profetas relatavam. Agora, os caídos, aqueles que caíram na Terra, são estes que estão controlando até hoje, no governo, nas religiões, que são os Anunnaki e os Igigis, que não são anjos, não. Então, é apenas um termo que foi utilizado para confundir as pessoas nas religiões, criado por eles mesmos. Esses mesmos seres que confundiram as pessoas. Se fazendo passar por seres divinos, eles não são, né? Esses portais que você fala, como que funciona? Quando que o portal, as pessoas têm acesso ao portal? Tivemos aí um eclipse, e lógico, o eclipse ele está dentro de qualquer calendário anual. Queria entender aí essa questão do portal e se os eclipses têm a ver com isso daí. E o mês de outubro, que falou muita coisa nessa questão do mês de outubro agora, em final de 2023. Sim, mês de outubro é um momento de transição, porque eles estão acelerando essa agenda, porque eles querem até 2025 realmente dar o basta. 2025 era para 2030, eles estão acelerando porque eles querem realmente gerar o caos final em 2025. E os nossos amigos estão atuando justamente para neutralizar
junto à humanidade a ação desses grupos. Por isso que esse mês de outubro foi bem interessante, porque houve uma mudança cíclica nesse sentido. E o eclipse que aconteceu recentemente é muito interessante a gente se questionar. Não sei se vocês perceberam a filmagem original da NASA, que foi captada uma explosão solar, quando ele estava cobrindo, né, o Sol 100%. Se a Lua é que fez o eclipse, a obstrução, como que uma explosão solar atravessa a Lua, né? Então, assim, isso foi muito estranho. Nós identificamos que não é a Lua, na verdade, que obstruía os eclipses. Existe um outro astro, conhecido no passado como Sol Negro, que, na verdade, interage numa frequência de luz ultravioleta e que esses astros, sóis negros, estão interagindo no espaço e nós vamos conseguir captar com algumas câmeras, com filtros especiais, esses astros invisíveis a olho nu. Mas nos eclipses eles aparecem, porque são eles, na verdade, que estão obstruindo nos eclipses. Isso Essa vai ser uma explosão bomba. que teve não foi na área na área externa, foi no meio da. No meio, no No meio. meio. É, aí Impossível fica. isso acontecer. Impossível. E eles não falaram nada. Ninguém está se pronunciando. Nós vamos apresentar isso nos próximos vídeos de Dáquila, né? Agora, o que de fato vai acontecer? Eles querem apresentar esse personagem que eu falei, esse Messias, para trazer uma solução para os grandes conflitos da Terra, principalmente lá no Oriente Médio. E todo mundo vai acreditar que é uma salvação, que é uma grande solução, que a paz vai reinar entre os povos. E a partir dessa ação, muita coisa vai acontecer. Dependerá muito da escolha que a humanidade vai tomar diante dessa resolução, dessa nova ordem mundial. E eles vão tentar mexer na economia. Como já falamos várias vezes, o Brasil e alguns países já estão se estruturando, né, para somar forças com outras nações diante da crise que virá. Então, esse grande líder mundial, ele vai tentar encabeçar um movimento, inclusive as religiões vão apoiá-lo, vai ser muito, muito impactante o que vai acontecer. E após esse movimento, da apresentação desse suposto líder mundial, que virá das águas, ou melhor, dos Emirados Árabes, de uma região interessante lá, nós vamos ter uma grande surpresa, porque em contrapartida a esse movimento, essa resistência que o GO vai estabelecer, haverá um movimento contrário, paralelo, sem conflito, sem guerra, sem nenhum tipo de confronto, né? Nem jogo político, ideológico, nada disso. Haverá um movimento que a própria humanidade vai iniciar, um movimento de despertar, que vai realmente mobilizar a população e terá, sim, a participação dos nossos amigos, os mocinhos, né? Que vão chegar aí para arrumar a bagunça. E isso vai acontecer, principalmente através dessa parceria que Dáquila está estabelecendo aqui no Brasil e no mundo, porque nós temos vários núcleos já espalhados pelo mundo hoje, nós vamos conseguir trazer essas revelações e apresentar essa parceria ao mundo. Isso já aconteceu há 13 anos atrás, quando algumas emissoras de televisão tentaram, né, ir até Dáquila, na época, o antigo Projeto Portal, para ter essas experiências e filmar a manifestação dos nossos amigos, dos seres extradimensionais. E isso aconteceu, e foi um furo de reportagem que a emissora Record de televisão teve, mas foi uma vergonha o que eles fizeram. Eles conseguiram entrevistar um ser que se materializou na frente deles, e eles levaram isso a público em rede nacional, fazendo chacota e piada. E hoje está mais do que provado que foi uma experiência real, verdadeira. Perícias foram feitas e comprovaram a manifestação do ser. E a Record teve que silenciar, né? Isso já aconteceu. E esse ser, ele vai voltar e vai se apresentar ao mundo e quer que alguém o entreviste. Quem sabe o Fernando Betete, um repórter, possa entrevistá-lo, né? O primeiro repórter a entrevistar um
um ser de outros mundos na Terra. Vai ser Ele legal. fala, ele fala português? Ele fala Fala que português, língua? fala qualquer língua. E nós temos gravado isso, temos a filmagem do repórter da Record amarelando com medo de entrevistar o extraterrestre. Foi uma piada, né? Na época, mas enfim. Se passaram 13 anos, a Record de televisão mandou uma equipe de reportagem, então gravaram, né, essa cena de um ser de outro planeta. Chegaram a gravar, conversar com ele? Sim, chegaram a gravar, conversaram com ele. Isso tá tudo no meu canal, eu tenho vários vídeos lá apresentando, né, a Tá. manifestação do ser e todas as informações. Inclusive o repórter perguntou, o próprio repórter, né, filmando, deu um zoom no rosto do ser e perguntou para ele: qual é a sua mensagem para a Terra? E o ser disse: apenas que busquem conhecimento, porque vocês não sabem a verdade, vocês estão completamente ignorantes do que está acontecendo. Isso virou até motivo de piada na internet, as pessoas fizeram meme, deram risada, e hoje estamos vendo as consequências disso, né? Pela falta de conhecimento, o povo está padecendo, infelizmente, em todos os sentidos, né? Muitas vidas foram perdidas. Inclusive, ele disse lá atrás para a Record que precisaríamos salvar vidas, levando a informação e o conhecimento, e foi negligenciado. Inclusive, o SBT foi lá depois, a Bandeirantes foi lá depois da Record, a Rede TV foi lá depois, todo mundo foi lá, menos a Globo, né? Todos foram lá para entrevistar e para filmar os extraterrestres. E eles conseguiram. O Danilo Gentili foi lá. Passou uma vergonha, coitado, porque o ser apareceu na frente dele, se desmaterializou, conversou com ele, chamou ele para ele entregar um objeto na mão do ser, e o Danilo Gentili disse: não vou, estou com medo. Uma vergonha, né? Como é que um repórter de uma emissora de televisão não vai em direção ao entrevistado, né? Fica com medo? Isso é uma vergonha, né? Algumas curiosidades. Ok, projeto Dáquila está aí, o ecossistema Dáquila. Inclusive, você acabou de me falar que chegou de lá, acho que ontem, né? Há pouco tempo. E vocês têm esse contato com o ecossistema Dáquila já há muito tempo. Esse ser extraterrestre, de 2010 para cá, 2023, há 13 anos, né? Ele tem uma frequência de aparecer, de vir, que é aquela pergunta que eu fiz em relação ao portal, ele utiliza de um portal, ele avisa: ó, amanhã eu vou estar lá às 4 horas da tarde, ou o pessoal fica lá esperando. Como é que é essa agenda de aparecimento? Sim, nós temos constantemente interações com ele e com os nossos amigos, que são 49 raças extradimensionais, em parceria com Dáquila há 30 anos, que já estabelecemos esse trabalho de parceria e de contatos. Começou com o Urandir e expandiu depois para todos os participantes. Já foram mais de 3.000 pessoas que tiveram contatos gravados, filmados, de forma física e verbal. Não é nada espiritual, não, é tudo físico mesmo, concreto. Os portais se manifestam, eles se apresentam para nós, nós temos esses registros, né? E recebemos muitas informações mensalmente. Inclusive agora, recentemente, regressamos e tivemos um contato com eles. E eles nos passam orientações sobre o que está acontecendo no mundo, sobre o que vai acontecer. Nós estamos nos atualizando com todas as informações que passamos em Dáquila. De certa forma, tem sim um respaldo, uma assessoria por parte deles. Sempre foi assim, constante, né? Agora vem uma outra pergunta. Tem um público aqui que acredita piamente no que a gente está conversando, tem um público aqui que tem dúvida, né? Se eu for fazer uma relação de poder no planeta Terra, eu imagino que esse ser extraterrestre, pelo nível de inteligência que você prega, que você nos informa, então ele sabe exatamente o que está acontecendo no mundo. E ele também sabe exatamente quem manda no mundo, ou ele sabe exatamente quem é o presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, ou quem é o médico mais famoso do mundo. Agora, por que ele não entra, então, em contato com esses seres
que tem essa representatividade de uma nação? Por que ele está restrito a uma região, inclusive no Brasil, a uma região, um grupo de pessoas que a gente sabe que acredita, que trabalha, que pesquisa em cima disso? E por que não? Olha, deixa eu me apresentar lá ao secretário-geral das Nações Unidas e vou resolver todo o problema em transmissão mundial, como se fosse uma final de Copa do Mundo. Teria lá 3, 4 bilhões de pessoas assistindo. Eles já fizeram isso no passado diversas vezes para outros reinos, impérios, nações, inclusive para grandes religiões. Eles fizeram isso. Só que, infelizmente, negaram essa parceria, essa ajuda, essa intervenção. Foi negligenciada. Agora eles disseram que todos esses líderes, todos esses grupos que você citou, eles estão obrigatoriamente seguindo a agenda dos controladores. Mesmo que eles se apresentem, como já se apresentaram algumas vezes, inclusive se apresentaram para os cabeças Anunnaki. Eles não foram nesses líderes laranjas, não, que não tem poder nenhum, não. Eles foram diretamente lá nos chefões. E já deram um ultimato para eles. Disseram, olha, ou vocês encerram esse movimento, que vocês estão insistindo contra a humanidade, ou nós vamos ter que intervir de forma mais dura. Isso está acontecendo já. Eles foram avisados, foram, inclusive, alertados sobre uma possível terceira guerra, que não poderia acontecer. Caso isso ocorra, eles vão interferir na hora. Eles não vão permitir uma terceira guerra mundial. Se vier a trazer um prejuízo que vai afetar a humanidade como um todo, eles interferem. Isso sempre aconteceu. E por que eles escolheram um grupo de pessoas comuns, entre aspas? Porque eles querem formar um grupo de pessoas que não estão trabalhando e vinculadas para o sistema. Pessoas que realmente são como nós, os diferentes, aqueles que estão fora desse sistema. Eles querem reunir estas pessoas. Porque todos os líderes políticos, chefes das grandes nações, inclusive de grandes instituições, estão seguindo a agenda deles. Não vai adiantar. Eles são ameaçados, são obrigados a cumprirem essa agenda. E eles não dão ouvidos. E eles têm interesses financeiros também por trás disso. Então, eles estão atuando na formação de um grupo que vai se tornar, já é, né? Mas vai se tornar um grupo muito grande de representantes desses nossos amigos que estarão na Terra atuando em parceria com eles. É isso que está acontecendo em Dáquila e vai se expandir. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que alguns médicos, alguns advogados, alguns cientistas, astrônomos, enfim, economistas, líderes em suas áreas, né, mas que não são ouvidos, como o nosso amigo Dr. Laí Ribeiro e outros que foram censurados, né, você como repórter e outros estão tentando trazer a verdade, eles querem falar com essas pessoas. Eles querem conversar com pessoas assim, que têm voz, que têm autoridade, mas que não têm condições de atuar livremente no sistema, porque são cancelados. Então, eles querem reunir esses profissionais, esses pesquisadores, esses buscadores da liberdade, da verdade, do conhecimento, para que a humanidade volte a ter dignidade, volte a ter paz, conhecimento, uma vida próspera. É isso que eles querem, ajudar a gente a ter a melhor vida sobre a Terra. Só que eles disseram o seguinte, que nós estamos num mundo e tendo uma experiência na Terra que nós temos livre-arbítrio, nós temos também nossas escolhas. Eles não podem interferir 100% no nosso livre-arbítrio. Eles podem 10%, 15% fazer alguma coisa para alterar o nosso caminho aqui, melhorar ou interferir para que as coisas não piorem. Só que a escolha da humanidade também conta. Nós estamos evoluindo, existe uma evolução. Eles disseram que até mesmo esse lado mal e o lado bom do ser humano faz parte de um jogo evolutivo, que faz parte de um plano maior para a humanidade. Então, eles também não podem fazer algo que a humanidade não queira, senão já teriam feito. Por isso que quanto mais pessoas despertarem, quanto maior for a massa crítica de seres buscando essa liberdade, essa verdade, sem dogma, sem doutrinação, sem fanatismo, sem nenhum tipo de visão bitolada sobre as coisas, eles querem conversar e estar em parceria com todos. Não é apenas o grupo Dáquila, não é apenas um
grupo seleto de escolhidos. Não, são todos. Todos. E eles já foram até os grandes líderes, mas eles não deram ouvidos, infelizmente. Então agora vai ter que ser diferente a coisa. Olha, eu estou vendo, muito obrigado pela audiência aí, mais de 2.500 pessoas aqui, 5 horas da tarde, está muito bom. Eu tenho algumas considerações a fazer. Mais uma vez, eu me coloco aqui como jornalista, sei do poder do canal e da pessoa do Rafael Hungria enquanto comunicador, enquanto também pessoas que se interessam por esse assunto. Então, meu papel aqui é trazer o maior número de pessoas e assuntos possíveis, tá? Então, tá aqui o Instagram do Rafa Hungria Dáquila. Então, você vê 102 mil seguidores aqui, 102 mil seguidores aqui e muitas visualizações, né? Tem Reels aqui com muitas visualizações aqui. O que eu quero comentar com vocês? Eu estou lembrando aqui da primeira vez que eu peguei um voo. Para quem nunca voou, olha para o céu nublado, o que a gente vê? O avião levantou voo, passou pelas nuvens, uma pequena turbulência, e acima das nuvens estava o quê? Um céu azul e o sol ali brilhando. Aquilo ali para mim foi uma mudança de paradigma. Nossa, realmente tem sol acima das nuvens. Eu tinha lá meus 16, 17 anos, mas marcou, por quê? O homem, através da invenção, né, do avião, a gente ultrapassou as nuvens, porque você só está vendo aquilo ali. Eu perguntei aqui para ele por que esse ser extraterrestre não foi lá falar com o secretário-geral da ONU ou não apareceu numa final de uma Copa do Mundo. Quantas religiões nós temos? E vamos pegar aqui no Brasil os cristãos, pequenas igrejas evangélicas. Aquela igreja lá de cidade do interior, aqueles fiéis que seguem aquele determinado pastor, só aceita aquilo ali, não aceita outro. Então, tem esse lado também de pequenos grupos que estão ali unidos em cima daquele objetivo. Então, meus amigos, a gente tem que ter muito bom senso para poder receber essa informação e analisar. Eu fui 22 vezes para a Terra Santa, a trabalho. E teve uma vez que eu fui para a Turquia, fazer uma reportagem nas 7 igrejas do Apocalipse. E eu fiquei lá 10 dias no interior da Turquia. E eu perguntava para as pessoas ali quem que era Jesus Cristo. Ninguém sabia. Um ou outro que sabia ali nem queria saber. Quem é Maomé aqui para o povo cristão do Brasil? Maomé. E lá eu estava num outro país. Não, então lá no Brasil eu oro para Jesus, o povo brasileiro também tem oração para Nossa Senhora. Esse mundo, ao mesmo tempo que é pequeno, ele é muito grande, e nós temos, né, Rafael, você como psicólogo também, uma grande quantidade de pequenos grupos dentro dessa sociedade totalmente divididos, e que para nós aqui, Jesus, enquanto cristãos, é uma figura símbolo e a gente entende muito bem toda a sua história. E se você atravessa ali um estado, se você vai para um outro país, nem sabe quem é. Se você for lá para o Monte Everest, lá para aquela região lá da China, será que eles vão ter esse mesmo conhecimento? Então, o que você está falando e o que eu estou colocando aqui como ponto de reflexão, eu queria que você analisasse isso agora também, é bem isso, né? Acho que o que vocês enfrentam também, né? Temos aí o ecossistema Dáquila, estamos fazendo pesquisas, temos Ratanabá, temos aí uma série de informações, principalmente no subterrâneo, no subsolo, mas você resume o quê? A humanidade não está preparada para receber toda essa informação, é isso? Grande parte da humanidade, como você disse, está muito presa ao fanatismo, às crenças limitantes, ao dogma, ao sistema. É difícil. Se acontecer uma revelação em massa, se descer uma nave espacial na Casa Branca, em uma aparição mundial, nós teremos, inclusive, uma grande guerra no dia seguinte.
A humanidade vai passar por um choque muito grande. Então, não é assim que eles querem se apresentar. Assim como no passado eles fizeram aparições e intervenções em locais específicos, inclusive em Jerusalém, porque na época de Cristo, quem estava com Jesus Cristo? Quem eram os anjos? Quem eram os seres que acompanhavam ele? Quem era ele, na verdade? Será que era um humano? Então, tudo o que aconteceu na época de Moisés, na época de Cristo, inclusive na época de Maomé, todo aquele contato que ele teve com o anjo, todas as informações que os mestres da humanidade receberam do céu, foi, na verdade, os momentos de intervenção desses nossos amigos. E agora está se repetindo, mais uma vez, não é porque a gente é especial, ou porque nós somos profetas, ou vamos estar na próxima religião do mundo. Não. Até porque quando esses seres se manifestaram no passado, eles não trouxeram uma religião, eles nem tinham religião. Eles estavam fazendo um movimento independente das religiões. Analisem bem esse fato. Foram fenômenos, aparições, ensinamentos, movimentos sociais que, na verdade, batiam de frente com o sistema da época. Por isso que Cristo foi perseguido pelos romanos, pelos judeus também. Por quê? Porque ele enfrentou o paradigma, o dogma, a lei, o sistema na época. E agora não deixa de ser diferente. Um grupo está se formando, não vai ser apenas um cara que vai falar, não vai ser um Messias, como eles estão tentando apresentar no Oriente Médio. Não vai vir uma pessoa representando uma religião. Não. Será o povo. A voz do povo será a voz de Deus. E muitos que são parte do povo estarão em parceria com esses amigos das estrelas, os anjos do passado. E é esta que será a grande revolução, a grande mudança no sistema virá disto. E é por isso que nós falamos que vamos abalar o mundo, não com guerra, não com conflito, mas com conhecimento e informação, levando dignidade para a população e liberdade. E não vai ser através de político, ideologia, votos, como a gente está tentando até hoje, né? Nesse sistema corrupto. Não. Será um movimento diferente. Algumas coisas vão acontecer que vão colapsar esse sistema que está aí hoje. Vai começar com a crise financeira, econômica, mundial, no reset que eles vão tentar fazer e não vai dar certo. Eles vão tentar, nessas pequenas guerras aí, trazer pânico para as pessoas, reduzir a população com novos movimentos pandêmicos, e isso vai acontecer. Eles não vão parar, até a agenda deles ser cumprida. Só que agora o movimento é da humanidade resistir também. Nós não podemos ficar passivos esperando a coisa cair do céu. Mas teremos ajuda? Estamos tendo já. E eu afirmo isso aqui. Para quem conhece Dáquila, para quem sabe o que está acontecendo, para quem entendeu a importância da descoberta de Ratanabá para o Brasil e para o mundo, entende o que é essa parceria que nós temos, quem nos acompanha. Então, não podemos perder a fé, a esperança, não de forma fanática, ilusória, mas de uma forma concreta, porque nós vamos agir, todo mundo, juntos. Hoje parece que estamos sozinhos, somos poucos, né? Eu, Fernando e alguns que estão na luta para nem sermos censurados mais na internet. Não temos nem voz, liberdade para falar. Então, gente, o fortalecimento dessa corrente é o que vai trazer essa consciência, é o despertar da consciência das pessoas diante do que está acontecendo. Então, quanto mais a gente conseguir passar informação, melhor será para se despertar. Então, eu garanto a vocês que nós já estamos tendo uma intervenção positiva de neutralização da agenda globalista 2030. Isso vai acontecer. Mesmo que nas aparências do mundo a gente veja esses conflitos, essa confusão toda, que aparentemente não para, né? Mas vai ter um momento de interrupção. E vocês vão ouvir muito ainda falar de Dáquila, dos brasileiros que trarão e deixarão um legado de mudança absurda para as futuras gerações. Pode ter certeza disso. Rafael, quando que foi a tua virada de página, a tua vida, vamos dizer assim, de um ser normal aqui
na correria de São Paulo, aí, acho que você mora em São Paulo, né? O que aconteceu na sua vida? Opa, tem alguma coisa diferente, aí você foi para esse saber, para esse conhecimento, para esse novo mundo. O que aconteceu? Quanto tempo faz? Sim. Já tem 7 anos, 8, 7 anos. Eu era um pesquisador, sempre busquei informações, estudos, né? Mas quando eu conheci o Dáquila e eu fui investigar essas manifestações, no dia 25 de abril de 2015, eu tive uma interação, um contato, uma experiência que mudou completamente a minha vida. Você foi O meu abduzido? testemunho, sim, eu tive uma experiência que para mim foi a comprovação definitiva de tudo isso que eu falei hoje, enfim. Eu tive uma interação cara a cara com um ser divino, com um extradimensional, que se materializou na minha frente. Eu estava numa região descampada, à noite, uma luz veio do céu e esse ser, como um anjo de luz mesmo, se manifestou na minha frente. Eu tive essa experiência, eu vi com meus próprios olhos esse ser e pude conversar com ele durante 20 minutos nesse contato. Indescritível. Eu decidi mudar o rumo da minha vida naquele momento e me dedicar 100% a transmitir as informações que eles nos passam. Eu já tinha tido muitas experiências de contatos, mas assim, verbais. Eu escutava eles falando, eu via algumas luzes, algumas manifestações. Só que esse contato que eu tive na época foi uma experiência assim que me converteu, vamos dizer, né? Eu tive realmente uma mudança drástica na minha vida. Foi aí que eu decidi me dedicar 100% a esse compromisso que eu vejo hoje, que é uma missão, de levar para as pessoas o conhecimento e o entendimento sobre essas coisas, né? Então, você falou que você estava num lugar aí descampado, esse ser apareceu para você, você teve uma conversa de cerca de 20 minutos com esse ser, e foi então num evento solitário, você e esse ser, é isso? E, e Exatamente. daí e daí dessa conversa, como que apareceu o Urandir, como que apareceu o Dáquila, esse ser que falou, se você quiser mais informações, você vai para entrar em contato com essa pessoa nesse local, seria isso? Na verdade, eu estava lá em Dáquila investigando, eu já estava nesse trabalho e, de certa forma, duvidava até. Como todos, têm o direito de duvidar, de não acreditar. E eu também fui muito cético. E quando eu me predispus a passar pelo treinamento, pelas experiências e dei a chance a mim mesmo, né? Sem julgar como as pessoas fazem. Muitas pessoas condenam, julgam, sem nunca ter ido lá. E eu fui. Passei alguns anos num treinamento e tive essa oportunidade. Eu estava num trabalho, numa atividade em Goiás, próximo a Brasília, numa fazenda. E durante essa atividade eu tive essa interação. Já estava em Dáquila, né? Então foi muito, muito maravilhoso. Aquele momento para mim foi... Eu pude ver o ser se manifestar. Inclusive ele ficou translúcido. Eu conseguia enxergar através do corpo dele. Eu via a luz do chakra frontal acendendo na testa dele. Eu via o coração dele brilhando. Eu vi ele mudar de tamanho na minha frente. Ele estava numa altura de 1,40 m, ele subiu e cresceu. Ficou com 2,10 m de altura. Eu pude ver o rosto dele se transfigurar. Ele mudava de aparência. Um ser humano como nós, tá? Só que com habilidades e com uma tecnologia. E eu percebi que ele interagia em portais. Ele pôde atravessar um portal na minha frente. Eu vi ele desaparecer na minha frente. Foi algo assim indescritível. Nós ficamos a 1,5 m, 2 metros de distância. Quase pude tocá-lo, né? Não consegui encostar nele, mas foi algo assim fantástico. E as informações que ele me passou na época, passou para o grupo também. Muitas pessoas tiveram esse mesmo contato que eu tive, antes de mim e depois de mim também. Não foi só eu, né? E isso mudou nossas vidas. É por isso que hoje eu estou aqui, né, buscando trazer informações para as pessoas, muitas delas que foram passadas por eles para nós. Não é uma brincadeira, nós não estamos aqui, vamos fazer vídeos no YouTube para... Não, nós estamos fazendo um trabalho de propagação de conhecimentos e informações em prol da humanidade, passados por eles, né?
mas eu quero terminar essa live perguntando sobre saúde. Ok, você está lá no ecossistema Dáquila, junto com várias pessoas, você disse que já passaram mais de 3.000 pessoas por lá, que grande parte dessas pessoas tiveram essa experiência semelhante a que você teve, e que eles têm esse conhecimento e essa intenção de ajudar a humanidade. Do ponto de vista de saúde, né? Como eu trabalho com saúde, se eu tivesse essa oportunidade, eu gostaria de perguntar, né? O que já foi passado? Tem cura para quem é paraplégico? Tem cura para quem, sei lá, tem demência, tem o Alzheimer, não lembra nem o nome do filho? Foi falado, foi passado algum tipo de informação, como você também é profissional da área da saúde, uma pessoa esquizofrênica, você vai tomar aqui esse negócio e tá curado. O que você pode falar brevemente sobre essa transmissão de conhecimento na área da saúde? Sim, eles nos passaram várias informações, tanto de suplementação alimentar, aminoácidos, vitaminas, minerais, que tem muita carência para o nosso organismo hoje, principalmente o magnésio, o enxofre, algumas vitaminas, que nós temos deficiência. E eles disseram que todas as doenças têm cura. E a principal base da cura das doenças é a alimentação. E que nós estamos pecando até hoje na alimentação saudável. Então, eles nos passaram várias fórmulas, vamos dizer assim, de nutrição básicas para a gente conseguir prolongar a nossa vida. E, além disso, a correção do nosso código genético. Eles disseram que existe uma forma de corrigir a adulteração que houve no cromossomo 2 e 3, nos telômeros que foram cortados, e que isso vai ajudar no prolongamento da nossa vida. Juntamente com a alimentação, deve ser extremamente saudável. Eles nos passaram dietas, algumas dicas nesse sentido. E além Você disso, segue isso, essa dieta, essa suplementação? sim, Você segue? sim, nós temos, né, indicações, seguimos. Não divulgamos muito isso ainda na internet, pela perseguição, né, de alguns grupos aí da área da saúde que não querem que a gente passe. Então, de olho, né? Mas assim, nós temos sim algumas indicações, inclusive para tratamento de algumas enfermidades, né? Algumas coisas assim, nós temos, inclusive com resultados altamente positivos que eles nos passaram. Mas eles sempre disseram que, juntamente com o trabalho sobre o físico, existe o trabalho sobre as emoções, sobre o psicológico, né? Porque é um combo, né? Não adianta só cuidarmos do corpo e não cuidarmos da nossa psique, da nossa mente, das nossas emoções. Então, nosso espírito é fundamental nesse processo. Agora, eles têm, sim, um projeto na área da saúde, na área da genética, junto à Dáquila. Inclusive, eles já passaram algumas informações bem interessantes com relação a essa correção. Vamos até lançar aí, estamos para apresentar um laboratório de genética para que algumas pesquisas possam ser realizadas e algumas descobertas sejam feitas. Por isso que precisamos de diversos profissionais, médicos, nutricionistas, pesquisadores que pensam fora da caixinha para somar forças conosco, porque eles têm tudo para nos passar. Eles disseram, reúnam os médicos, reúnam as cabeças pensantes do Brasil e do mundo que estão querendo realmente trazer as descobertas científicas, médicas, genéticas e nutricionais para o ser humano, que nós vamos ajudar. Nós temos muitos benefícios para passar a vocês, eles disseram. Muitos. Para que o ser humano prolongue a vida até 3.000 anos nós podemos viver. Nosso corpo, ele foi criado, vamos dizer assim, para ter uma longa vida, não é para viver pouco, não. Isso foi manipulação que fizeram com a gente. Inclusive, eles disseram algo muito interessante sobre a água, que o isótopo de deutério na água foi alterado em um certo momento cíclico da Terra e que a água acelera o nosso envelhecimento devido ao deutério e que nós podemos alterar molecularmente a água para que o deutério não gere mais esse envelhecimento. Gente, isso é uma bomba, isso vai revolucionar. Rafael, muito obrigado aí. Quer deixar mais algum recadinho? Sim, queria dizer para as pessoas que mesmo você que duvida e que está descrente, né, se permita obter algumas informações. Acesse lá o nosso canal,
Rafael Hungria no YouTube, assista as lives, os vídeos, está aí na tela, e vocês vão ter um pouco de noção do que está acontecendo e das informações que eles nos passaram. Se você tem curiosidade, venha nos conhecer e fazer parte desse movimento. Sejam muito bem-vindos e, mais uma vez, obrigado, Fernando, pelo convite e pela live de hoje. Obrigado você, Rafael, e o pessoal está pedindo aqui para eu ir lá para o ecossistema Dáquila e olhar olho no olho lá. Vou combinar com o Rafael aqui. Qual que é o problema? Não tem problema nenhum. A gente vai lá e conhece, né? Se os meus colegas jornalistas foram, quem sabe eu vou lá e trago informações para vocês. Rafael, muito obrigado. Até a nossa próxima live. Fica aí a reflexão para você. Está duvidando? Vai lá. Eu assisti alguns vídeos lá do canal do Rafael Hungria, realmente faz a gente pensar um pouco ali. A verdade, ela vai aparecer para você no momento certo. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado, Fernando.